Boa noite, meus irmãos, boa noite nesse domingo, primeiro domingo de junho, e nós novamente no nosso encontro sobre Êxodo. Eu tenho uma alegria muito grande de poder estar estudando com vocês o livro de Êxodo. Seria muito melhor se fosse de uma maneira presencial, a gente teria maior interação do que nós estamos tendo, mas que livro impressionante, precioso da Palavra de Deus. E eu também fico impressionado com esse capítulo 32 de Êxodo. Hoje vai ser o segundo encontro sobre o capítulo 32. No primeiro encontro, a gente viu duas partes. O pecado do povo, fazendo o bezerro de ouro, com todo a participação e o consenso de Arão, e então como se fosse uma ruptura prematura do pacto que Deus estava construindo com eles. A outra parte daquele encontro da semana passada foi a reação de Deus, e Deus compartilhando a sua reação com Moisés. Uma coisa que a gente pode falar a respeito daquele encontro anterior é que a idolatria abastece o mercado religioso. E nós não temos só idolatria na Igreja Católica, mas também nós temos idolatria na Igreja Evangélica. Pois a idolatria se assemelha ao comportamento econômico. O comportamento econômico busca lucro e recompensa. O Deus feito pelas mãos de homens, a idolatria, seja que Deus for, o tempo, a riqueza, ou a imagem, também tem o propósito de satisfazer a vontade e o querer do homem. Então a idolatria abastece o mercado religioso e a gente tem percebido isso em nossos dias. Na aula de hoje, nós vamos ver as duas intercessões que Moisés faz a Deus no capítulo 32, a partir do pecado do povo. Uma intercessão é diferente da outra, porque uma intercessão é a partir daquilo que Moisés ouve de Deus, daquilo que o povo fez. E a segunda intercessão, que é o final do capítulo 32, é depois de Moisés ter descido o monte e de ter visto com seus próprios olhos a cena e tudo que o povo estava fazendo. Então, começando pela primeira intercessão, que está lá em Êxodo 32, de 11 a 14, eu vou ler o texto. Êxodo 32, de 11 a 14. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, eu a darei à tua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então, resposta de Deus à oração, o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Então essa é a primeira intercessão de Moisés e a reação de Deus diante dessa oração, dessa intercessão. Ela, à primeira vista, para um desavisado, pode parecer um protesto de Moisés contra Deus.
mas na verdade se trata de uma súplica que Moisés faz, pensando no favor de Deus em relação ao povo. Ele pede o favor de Deus ao seu povo. Essa intercessão de Moisés, ela tem duas perguntas retóricas, aquelas perguntas que a gente já sabe a resposta, então a importância está mais na pergunta, na formulação da pergunta, do que na resposta que já é conhecida. E a primeira pergunta retórica que Moisés faz é: por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito? Então ele vai falar nessa pergunta, focalizar a questão da ira de Deus. Mas uma coisa que Moisés também faz, ele torce aquilo que Deus tinha falado antes para Moisés, falando: olha, Moisés, o que o povo seu está fazendo lá embaixo. Moisés dá uma torcida e coloca dizendo, realça que a identidade do povo, que não é povo de Moisés, mas é povo do próprio Deus. E aí, a força do argumento de Moisés é sobre as ações de Deus. Ele fala: o Senhor tirou do Egito. E a gente sabe que para Deus tirar aquele povo do Egito foi com grande poder, com várias manifestações de maravilhas e poder. E agora aquele povo que o Senhor tirou com tanto poder, agora o Senhor quer destruir esse povo? Libertar e destruir? Essas ações eu não consigo entender. Como é que funciona isso? Duas ações contraditórias, uma de libertar e destruir. Essa é a primeira pergunta retórica que a gente sabe que só mesmo um homem que tem muita intimidade com Deus, que tem um relacionamento como ele teve, que Deus o aceitou, o chamou, pode fazer uma pergunta e querer entender de uma maneira tão clara como Moisés. A segunda pergunta retórica está no capítulo 32, versículo 12. Diz assim: por que hão de dizer os egípcios? Então, os egípcios vão ver que o Senhor destruiu o povo, e qual vai ser a opinião deles, a impressão deles? Eles vão dizer assim: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Então Moisés continua seguindo o mesmo raciocínio, pensando em Deus, mas agora não são as ações de Deus que ele focaliza, mas falando a respeito dos egípcios, ele focaliza a questão das intenções de Deus. E os egípcios que viram todas aquelas maravilhas e que, agora é minha opinião, a minha participação eles que têm tanta possibilidade de considerarem o Senhor como Deus, porque eles viram todas aquelas maravilhas, de repente eles vão ver que as intenções do Senhor, vão pensar que as intenções do Senhor eram más, porque o Senhor tirou de lá, libertou, mas levou para os montes e agora quer fazer com que eles consumam da face da terra. Então as intenções de Deus não eram tão boas assim. Aquilo que a gente pensou que era a história da redenção acabou sendo uma história de castigo. É isso que Moisés argumenta diante de Deus. Nós vemos nessas duas perguntas que Moisés faz, que Moisés se refere ao caráter de Deus. Moisés está preocupado com a pessoa de Deus. Ele está querendo entender as ações de Deus e também preocupado com o que as pessoas vão falar, vão achar do nome de Deus. Então, as perguntas têm a ver com o caráter de Deus, interesse por Deus. E é interessante que se identifica com a intercessão de Cristo por nós.
porque na verdade Deus nos perdoou pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos. Então, Jesus Cristo intercedeu por nós, se colocando em nosso lugar, porque nós não tínhamos condições. Então, Cristo também estava mais interessado no caráter de Deus, e diante do caráter de Deus nós não tínhamos chances, porque éramos pecadores. Então, ele se coloca em nosso lugar. Após as duas questões que Moisés coloca em sua intercessão, ele faz 3 pedidos. O primeiro pedido, versículo 12, segunda parte do versículo 12, ele diz assim: deixa de lado o furor da tua ira, suspende a tua ira, desista da tua ira, tira a tua ira. Uma petição direta, objetiva, pedindo para que Deus cancele a decisão que ele tinha tomado. E Moisés sabe que é a única maneira, não tem outra maneira de poder resolver aquela questão. Mas Moisés não tem nenhuma razão para pedir isso. Ele usou da sua intrepidez, da sua coragem, da sua ousadia para pedir isso a Deus. Ele foi muito sincero e foi muito objetivo com Deus, mas nem Deus se assustou, nem Moisés se assusta com isso. Então a gente percebe que a intercessão tem muito dessa coisa do relacionamento dos dois. Deus não o reprova porque pediu isso, e nem ele fica temeroso, ele pede com ousadia. A segunda súplica, a segunda petição é: arrepende-te do mal contra o teu povo. Logo em seguida, diz assim, olha, muda de ideia na versão que eu li. Em outra versão, arrepende-te do mal que o Senhor falou. Muda de ideia quanto a esse mal que o Senhor proferiu. Moisés foca agora na decisão de Deus consumir o seu povo. Novamente, essa segunda petição é curta e objetiva. Novamente, a ousadia está presente. Novamente, é dentro de um relacionamento de muita intimidade. Deus não reprova, Deus não se surpreende. Parece que Deus está provando Moisés, o seu servo, e ao mesmo tempo aprovando o seu servo diante das palavras. Mas aí vem a terceira petição. Meus irmãos, todas essas petições, eu fico impressionado com essas petições de Moisés. Impressionado como que ele tinha um discernimento espiritual tão grande e uma reverência que vai até o seu limite na reverência. Moisés não tem medo, parece que ele conhece muito bem o Deus que ele serve e por isso ele faz isso. Agora, essa terceira petição me fascina muito, porque ele fala a respeito de Abraão, de Isaac e de Israel, Jacó. Ele fala dos 3 patriarcas. E, em outras palavras, ele fala assim, isso está aí no versículo 13, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos. Ele fala a respeito dos patriarcas, porque Deus tinha falado que dele, Moisés, ele faria um outro povo, que Moisés seria o novo Abraão. E Moisés fala, não, eu não quero ser o novo Abraão. Na verdade, eu faço parte das promessas que o Senhor deu a Abraão, a Isaac e a Israel. Eu sou fruto dessas promessas, esse povo que está aí é fruto das promessas que o Senhor deu. Então, ele enfatiza as promessas que Deus deu aos patriarcas. Ele não enfatiza os méritos dos patriarcas. O que ele enfatiza é a promessa de Deus.
E ele, para fazer essa ênfase, ele renuncia ao privilégio que Deus tinha sugerido dar a ele. Então, Moisés nos mostra como que ele vive a fé, o andar com Deus, a vida de religião de Moisés. Não é por interesse próprio, não é uma religiosidade vazia, aparente. Moisés vive mesmo essa comunhão com Deus, a fé que ele conquistou desde o início, pela ação de Deus, desde o seu nascimento. E Moisés mostra na sua caminhada com Deus muito amor por Deus, muito amor pela obra que Deus está realizando, a história que Deus está escrevendo, mesmo antes de Abraão, mas ele se refere a partir de Abraão. E Moisés não mostra só amor a Deus e a obra que Deus está fazendo, mas Moisés também mostra muito amor ao povo. Não, eu não quero um povo meu. Eu já faço parte do teu povo. E é esse povo que eu amo, que eu faço parte. Então, Moisés se mostra totalmente engajado na história da redenção que Deus está escrevendo. Aí, capítulo 32, versículos 15 a 29, que nós não vamos nos deter muito, nem vamos ler, gostaria que você lesse em casa essa passagem, mas é aquela que Moisés desce do monte e aí ele vê com os próprios olhos a situação do povo, do pecado, o que estava acontecendo. E Moisés tem, então agora, ele muda um pouco a opinião, muda um pouco, não, muda bastante a opinião. Ele tinha só escutado de Deus o que o povo tinha feito, e Deus, como Deus misericordioso, não mostrou com todas as letras o pecado que o povo tinha feito. E aí quando Moisés vai e verifica e contempla com seus próprios olhos, ele tem algumas reações. A primeira, ele revela uma ira muito grande, quebrando, jogando as tábuas, as pedras da lei. Como se fosse um símbolo dizendo, para que isso? Não tem mais sentido essas pedras que significam a aliança de Deus conosco. Depois, logo em seguida, ele destrói o bezerro, faz daquele bezerro um líquido que ele coloca na água e manda os envolvidos beberem, envenena aquela água. Aí ele procura saber de Arão qual foi a razão de fabricar o bezerro de ouro, e a gente vê que Arão é muito evasivo. Arão não reconhece de frente, com coragem. Parece que o bezerro apareceu do nada, a maneira como Arão fala. E a outra coisa, que é da reação de Moisés, 4 reações. A quarta reação é executar um juízo que Deus pediu. E naquele dia 3.000 israelitas, pessoas, morreram por causa desse juízo. Aí vem a segunda intercessão. E aí a segunda intercessão está no final do capítulo 32, do versículo 30 ao 35, que eu vou ler agora. Êxodo 32, 30 a 35. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Versículo 31. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste.
Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que meu anjo irá diante de você, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Então esse último versículo é concluindo o capítulo 32. Então a gente vê agora a segunda intercessão de Moisés. E aí a gente percebe uma postura diferente de Moisés. É aquilo que nós falamos, Moisés mudou. Quando ele viu a situação, ele mudou. E agora ele inclui na sua intercessão o pedido de perdão. Ele não tinha feito esse pedido antes, porque agora ele vê essa necessidade, a necessidade de perdão, porque Moisés viu o grande pecado que o povo tinha cometido. E sabia que a ira de Deus ainda estava muito acesa contra esse pecado. Então a única alternativa que ele percebe é pedir o perdão de Deus. Deus não aceita o argumento de Moisés, que ele pede assim: o Senhor vai riscar esse povo, algumas pessoas desse povo, risca com eles também o meu nome. Moisés aqui não está querendo se oferecer como sacrifício, mas ele se coloca como solidário àquele povo que ele ama. Mas Deus não aceita o argumento, Deus fala: não, isso não, vou riscar quem eu devo riscar e não você. E Deus responde à oração dele com castigo adiado, porque a ira ainda está acesa, mas Deus deixa para o tempo próprio a vinda da vingança, a vinda da sua ira, para o tempo de Deus. É assim que Deus responde e fala para Moisés: Moisés, cumpre a ti continuar essa caminhada. Comanda esse povo pelo deserto. E assim termina o capítulo 32 de Êxodo. Então, no estudo de hoje, a gente vê essas duas intercessões, a gente aprende muito a respeito de Deus, e a gente vê até que ponto um servo sincero, um servo consagrado, comprometido, pode chegar em sua amizade com Deus, uma amizade verdadeira, uma amizade de amigo mesmo para valer, não de um serviçal, não de um interesseiro, não de alguém vitimizado, não. Alguém que tem o seu lugar, sabe o seu lugar, conhece o seu amigo e usa de toda a reverência com esse amigo, mas dentro da reverência usa toda a sua coragem e ousadia. Hoje de manhã, no culto online que nós tivemos, o assunto foi o mistério que envolve o nosso Deus. Essas orações de Moisés, essas intercessões de Moisés, principalmente a primeira, estão dentro dessa área do mistério. Moisés conheceu o mistério de Deus. Ele foi avante. Ele não ficou apenas na lei. Ele deu vários passos para frente. Ele orou como amigo e ele contemplou Deus. Nós vamos ver mais tarde a questão da glória de Deus, mas ele contemplou na sua vida, na sua face, a glória, a luz, a majestade de Deus. Ele sabia que estava tratando com Deus e era com ele mesmo que ele queria tratar, porque ele ama esse Deus. Mas ao mesmo tempo esse Moisés ama o seu povo, ama para valer.